todos. Esperamos que nós possamos trazer uma história muito bonita do Bezerra de Menezes. Mas a gente vai ver que, historicamente, esses espíritos já vieram uma qualificação enorme. Vocês terem uma ideia, o Bezerra de Menezes ele foi essênio, era uma comunidade hoje de Israel, que tinha um nome naquela época de Lisandro, já era um ancião. Tem um livro chamado A Grande Espera, que fala a respeito desses momentos dele, lá nessa comunidade essênia, na espera da chegada do Cristo. E é interessante como espíritos que se ateizam realmente caminham juntos durante os milênios aí. Ele recebe, na época, um jovem chamado Marcos. Veja que levou caminhando junto. Depois, Marcos tem uma reencarnação aqui no Brasil como Eurípides Barçanufo. E graças a esse trabalho dos dois que vinham sempre caminhando juntos, é que nós temos a casa de Sebastião Martins, que foi através da influência de Eurípides Barçanufo, em trazendo a doutrina espírita para o centro-oeste. Você tem a casa da regeneração, tem a regeneração aqui em Brasília, tem a regeneração em Goiânia, foram todos fundados por discípulos de Eurípides Barçanufo. E, obviamente, vieram justamente da regeneração em Goiânia, vieram muitos espíritos da Brasília, que acabaram fundando aqui a casa de Sebastião Martins. Historicamente, a gente vai vendo que por que a doutrina espírita não deu certo aonde ela foi codificada? Porque na França deveria ter sido um desenvolvimento muito maior da doutrina espírita, no entanto, praticamente faliu a doutrina espírita lá naquele continente da Europa. Faliu porque os homens se preocuparam, a posteriori, muito mais com a parte científica da doutrina espírita do que com a parte de ensino moral da doutrina. Por isso ela foi transplantada para a pátria do Cruzeiro do Sul. Óbvio, imaginemos, 1831 nasce Adolfo Bezerra de Menezes, numa cidadezinha diminuta lá no Ceará, chamada Riacho do Céu, depois foi da Simone. Bezerra de Menezes, houve um trabalho imenso da espiritualidade. Ismael, que tinha essa responsabilidade como governante da coleta do nosso país, na parte do Evangelho, Ismael teve uma reunião, uma época lá na espiritualidade, e dele convocando aqueles espíritos que iriam ter a tarefa de concretizar a doutrina espírita dentro do Brasil. E dentro desses convocados, Ismael, numa reunião, chama Adolfo, que veio a se chamar Adolfo Bezerra de Menezes, tem várias encarnações. Ele foi um dos que sofreu na noite de São Bartolomeu, lá na França. Foi um dos que foram assassinados, porque vocês terem ideia, na noite de São Bartolomeu, se descreve que houve enxurradas de sangue pelas ruas de Paris. Imaginemos quantas criaturas foram sacrificadas naquela época. E até hoje muitos de nós temos uma dívida muito grande, porque muitos de nós participaram, infelizmente, desse episódio. E o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, sendo convocado lá na espiritualidade, ele realmente ficou muito emocionado em ter sido um dos escolhidos para realizar o trabalho que ele teve. Porque da emoção. Ou brincar um pouco para ver se o Sivaldo chegou a mim e diz assim, nada porque o médico para falar com o médico. Infelizmente, Bezerra de Menezes foi médico de homens e de almas. Eu, infelizmente, sou médico de homens, ainda não aprendendo a trabalhar com realmente com muito amor. Bezerra de Menezes tem alguns episódios interessantíssimos. Sim.
Mas ele mesmo foi para o Rio de Janeiro, em 1931. Ele estava com a oportunidade de estudar medicina, e justamente em 1931 foi quando o pai dele desencarnou. E ele não tinha condições econômicas para se manter na mãe. Ele se propôs então a ser professor, dar-se aula. Interessante isso, porque ele fazia medicina, dar-se aula de filosofia e matemática. E um indivíduo foi lá, que não tinha dinheiro para pagar mais nem um aluguel dele lá. Uma pessoa foi lá e se inscreveu para que queria receber essas aulas e pagou. Não foi adiantado para ele. Mas a pessoa nunca apareceu para realmente realizar os estudos. Então, alguém encaminhou para que pudesse ajudá-lo, e ele então pôde pagar, custear o aluguel, e ele realmente estudou, entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, muitos esforços, mas ele rapidamente, por isso que os espíritos realmente trazem características que são determinantes para ele, para aquilo que ele vai realizar. Né? E o Dr. Adolfo, ele, no primeiro ano de medicina ele já conseguiu trabalhar como assistente de um cirurgião. Mas eu tenho que pensar assim, mas no primeiro ano eu não sei nada ainda. Dentro da faculdade, a gente não sabe praticamente nada. Como é que ele já tinha essas qualificações para já ir trabalhar junto com esse médico lá? E ele foi muito dedicado. Em 1851 ainda estava formado em medicina, em 1851 ele entrou, em 1856 ele estava formado, ele entrou para o Corpo de Saúde do Exército, ele foi militar, ele escrevia muito a respeito, principalmente de uma doença chamada cancro, e ele escreveu, fez uma dissertação total naquela época sobre essa doença, sobre essa enfermidade. A dedicação dele foi sempre para os pobres. Como político, ele foi realmente ilibado, uma pessoa de tamanha pureza, totalmente diferente do nosso político que nós temos hoje aí. E ele, tudo o que ele fazia dentro da política, ele fazia com o pensamento em benefício dos mais necessitados. Ele nunca fez nada que fosse para benefício dele próprio. Ele foi realmente um grande exemplo. Ele foi deputado, foi vereador, foi deputado, várias vezes teve essas eleições dele. Então, naquela época, o Partido Liberal, quando ele foi uma vez eleito deputado, o Partido Conservador fechou o Congresso naquela época. Já naquela época nós tínhamos problemas com a política. Né? Um grande exemplo do Adolfo dava, mesmo assim, os outros não aprenderam com ele, não tiveram a chance de melhorar com ele. O Adolfo, já bastante avançado, um colega médico, ele estava com 55 anos de idade, quando ele assumiu a doutrina espírita. E um médico presenteou a ele com o Livro dos Espíritos. E ele relata que ele, lendo o Livro dos Espíritos, ele dizia o seguinte: mas eu já sei tudo isso aqui, nada disso aqui é novo para mim, porém é novo. Mas eu conheço tudo que se fala aqui no Livro dos Espíritos. Então ele diz assim, como se diz comumente, então eu sou um espírito de nascença. Com isso ele passou realmente a se dedicar muito à doutrina espírita, melhorou muito, porque foi considerado médico dos pobres, porque realmente se dedicou. Naquela época, foram reencarnados no Brasil inúmeras criaturas com grandes qualidades, tanto morais quanto qualidades de conhecimento da doutrina espírita. Já naquela época, nós temos Zeus Manduil, nós tivemos Decurso Sampaio, tivemos Antônio Mairão, que já eram espíritos realmente com grandes qualidades. E, porém, do mesmo que aconteceu lá na França, estava por acontecer aqui no Brasil, um desvio que já estava ocorrendo, de maneiras de prática da doutrina espírita. E graças a Dom Bezerra de Menezes, com o Pacto Áureo, ele conseguiu criar uma normatização para a prática, o estudo e a divulgação da doutrina espírita.
Já quase no final da vida dele, ele foi várias vezes da federação, mas ele chegou um dia, foi pedido para que ele fosse realmente o presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele conseguiu salvar a doutrina espírita para nós, para a parte do Evangelho. Nós estamos, a preocupação é que houve uma falência lá na Europa, principalmente na França. Porque a Rosário esteve lá em Paris e ela foi procurar um centro espírita lá. Então, na verdade, praticamente não tem centro espírita. Tem lá são casos de estudo, mas da parte científica. Então, é uma pena isso, porque cabe agora à pátria do Evangelho, cabe ao Brasil, a divulgação e a expansão da doutrina espírita para o mundo. O doutor Bezerra de Menezes, quando ele, em uma das encarnações dele, mesmo lá na França, ele fundou uma casa, que era uma casa de socorro, lá, mas a gente sabe como é as coisas acontecem. Ela foi queimada, pela Igreja Católica, por aqueles que eram contrários à expansão da doutrina espírita. Ele fala aqui uma coisa que eu gostaria de ler, porque ele é boa psicografia do Chico Xavier, que ele dizia o seguinte: Chico teve várias psicografias do Chico com mensagens de Bezerra de Menezes. Porém, ele diz o seguinte: isso aqui foi em 4 de março de 1951. Bezerra de Menezes desencarnou em abril de 1900. Diz assim: há centros espíritas para os mais variados mistérios da doutrina de luz que nos congrega. Há instituições, todavia, que devem desempenhar a função do hospital de emergência para os aleijados morais e para os mutilados da alma, que atravessam indefiníveis sombras no desespero e no sofrimento. Bezerra de Menezes, ele estava em 1900, ele teve um quadro chamado de apoplexia, na verdade, um efeito vascular cerebral. E ele, a família dele, ele tinha casado com a primeira núpcia, ele teve 2 filhos. A esposa veio a desencarnar e ele casou com a irmã, uma cunhada, porque ela já cuidava dos seus 2 filhos. E aí, com ela, teve mais 6 filhos. E ele passando na família, passando por muitas necessidades, porque ele realmente não segurava nada para ele. Tudo que ele tinha, ele distribuía para aqueles mais necessitados. A pessoa ia consultar com ele, precisava de um remédio, não tinha dinheiro para comprar o remédio, ele dava. Certa vez ele tirou um anel e pediu para que a pessoa, então, o anel de formatura dele, para que a pessoa fosse vender, para que pudesse comprar o medicamento que era necessário. E ele, também passando por grandes dificuldades econômicas, ele doente, formou-se filas enormes de pessoas que iam lá para visitar. Só que ele estava com o efeito vascular cerebral, ele não falava, não reagia praticamente a nada, mas cada um que chegava, sentava um pouquinho lá, saía, entrava outro, sentava, saía, e assim, filas enormes. Quando ele veio a desencarnar, a família foi arrumar o leito que ele estava. Cada pessoas que visitavam, iam colocando dinheiros debaixo do travesseiro dele. Então tinha uma quantidade muito boa de dinheiro. E essas criaturas foram deixando a família passando até por fome. Quem salvava alguns deles eram os outros companheiros da doutrina espírita. Também aqueles médicos homeopatas que ele teve como um grande amigo, que ajudavam em termos financeiros a situação. Socorro a Bezerra de Menezes. E o Bezerra teve algumas passagens dele também, bastante marcantes. Ele, certa vez, estava sentado na praça, num banco lá no Copacabana, e pensando como é que ele ia fazer, porque ele precisava comprar um terno de formatura para ele. E ele não tinha recurso, não ia comprar um terno, você não tem dinheiro nem para pagar um aluguel. E de repente, deu 50 mil reais passando por perto dele. Quer dizer, como é que pode as coisas serem auxiliadas? Ele também tinha méritos, muitos méritos.
Bezerra de Menezes, num livro que Humberto de Campos, do Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, tem uma passagem que é justamente desse compromisso do Bezerra de Menezes, para esse reencarne dele, para que ele desenrolasse o que ele teria, quais são os compromissos dele que ele teria que fazer aqui. Então a gente vai vendo lá, ele já era, sem dúvida nenhuma, naquela época lá nos essênios, ele já era um espírito já de escola. E ele tinha lá junto com ele, sabe, nos essênios, já falava sobre reencarnações, já falava, faziam curas maravilhosas, eles tinham grupos de orações, então, eles plantavam e colhiam, aquilo era para toda a comunidade essênica, não era para individualizar. Então vejamos por que esses essênios, eles acabou, logo depois do Cristo, alguns poucos séculos depois, mas 2, 3 séculos depois, essa comunidade essênica acabou. Por que acabou? Vocês já eram tão bons, tão... Puxa vida, deveria ter continuado, deveria ter expandido. Não conseguiram. Naquela época eles conseguiram no máximo 4.000 indivíduos que pertenciam a essa comunidade. Lógico que ela ficava só no local, tinha vários locais que elas se manifestavam. O doutor Bezerra de Menezes, naquela época, comunizando, ele tinha uma capacidade realmente já de curar, que era uma coisa que impressionava todos os outros. Daí ele, passando como Marcos, foi estar com ele já naquela época, para também aprender. Por isso, os Bassanudos também foi considerado um grande curador, no mínimo curadores de almas, no mínimo auxiliando aquelas criaturas a modificarem-se, a mudarem os seus comportamentos. Quando dizer isso, na mensagem sobre a palavra de Chico Xavier, diz que os mutilados da moral, na doutrina espírita, cada vez justamente por tentar nos curar desses processos. Agora, nós estávamos conversando em Lobato mais cedo, infelizmente, nós não vamos mudar ninguém. Nós temos que mudar a nós mesmos. Eu não tenho que pensar que nós aqui numa palestra ou frequentar na casa espírita, eu vou modificar. Não passamos 30, 40 anos aqui, talvez eu saia com as mesmas motivações que eu entrei, porque nós somos muito resistentes a mudanças. Então nós que não buscamos realmente, bom, tem os vícios exteriores, esses são mais fáceis de serem revelados, mas os vícios interiores são de grandes dificuldades, porque é como se nós estivéssemos realmente amputando parte de nós, uma parte de um braço, uma perna. Por isso as dificuldades que nós vamos ter. Mas o doutor Bezerra de Menezes, quando ele chama a atenção para os mutilados da alma, é que nós realmente somos isso. Então nós temos, e o doutor Bezerra, graças ao doutor Bezerra de Menezes, conseguiu realmente fixar a doutrina espírita, deu um norte para a doutrina espírita, e mostrando, imaginar, em 1856, 57, 1800, ele foi assumir como espírita, ele já estava com 55 anos de idade, e dizer assim, não, essa doutrina é a doutrina que ela veio para nos auxiliar nas nossas caminhadas. Então não adianta eu me preocupar com a doutrina só em fazer os nossos trabalhinhos, as nossas coisinhas aqui, e nos esquecermos de não mudarmos nada em nós mesmos. Então nós que temos que estar em busca dessa luta para mudanças. O doutor Bezerra de Menezes, na sua vontade, esse livro é interessante, 13º apóstolo, eles consideram que Bezerra de Menezes realmente foi um grande seguidor do Cristo. Todas as encarnações dele, se nós vamos ver aqui, em todas as encarnações dele, ele teve sempre a preocupação em modificações, em auxiliar as criaturas. Ele não veio só uma vez como médico, não. Ele veio muitas vezes, mesmo lá na França, como médico, também já era um grande espírito de bondade, de doação, de amor. Isso que nós, uma vez um amigo meu dizia o seguinte, amigo meu, vocês conhecem ele, uma vez nós estávamos conversando sobre
problema da medicina. Nós conversamos com o Dante, há muitos anos atrás. Aí o Dante falou assim, Dante, o problema da medicina é que a gente enfrenta muitos entraves, além de você, os governantes serem, não pensa que nós estamos ruim agora em problema de saúde, não. Nós viemos ruim há muito tempo. Tinha época, trabalhava no consultório, e nos faltava coisas básicas, como luvas, nos faltava gás. Isso hoje piorou. E eu conversava com o Dante, é difícil de trabalhar na medicina porque nos falta tudo. Aí o Dante disse assim, não, eu não me preocupo muito com isso não, porque é o seguinte, ser médico, qualquer um pode ser. Tratar as pessoas, qualquer um pode tratar. Agora, tratar com amor é que faz a diferença. E é a grande verdade. Quando a gente deu um exemplo com o presidente Menezes, a gente pensa, poxa, eu não aprendi ainda a tratar as pessoas com amor. Talvez está me faltando muito disso aí. Mas isso é uma modificação que eu tenho que buscar lá. Eu tenho que pensar que, olha, quando alguém me procura, é que ele está necessitado. Hoje, quando as pessoas nos procuram lá do lado do Berlim, e às vezes eu fico paciência, ninguém perde a paciência. Você não tem paciência. Bom, eu, na verdade, eu sei que eu não tenho muita paciência. Aí, eu falo, olha, marquei um dia aqui na semana para poder atender, não tem problema, porque era um problema. Se sair do normal, então vai vir uma obsolescência. Doutora, aí eu falei, vamos marcar um dia que eu vou fazer atendimento desse tipo. Aí as pessoas começam para me digitar, vai lá num dia totalmente diferente. Não dá para me arrumar uma receita, não. Aí começa, para me testar, para mim tem que ir aprendendo. Então hoje, naquela época eu já fazia isso. Eu saía de casa, por exemplo, eu trabalhava num hospital como HRT, um ponto de colega, por um hospital de guerra, tinha pessoas deitadas no chão, todo o respeito com o cidadão. E eu pensava, eu saía daqui e falava assim, meu Deus, o senhor me ajuda que eu tenha calma para me atender o melhor que eu puder. Você, mas que aí vem o teste para você, vem aquele do bairro. Eu vim aqui para pegar uma receita. Você espera eu acabar de atender os pacientes que estão marcados, depois eu atendo. Por isso que eu falo bem depois das 3 horas que aí eu posso dar a receita. Mas não, o indivíduo ia lá, chegava lá 1 hora, eu quero uma receita. Quer dizer, para me irritar mesmo. Então é o problema de domínio dessas coisas de nós é que é o difícil. Quando pega puxa, ele já era um apóstolo do Cristo, desejo de Deus. Para ele parece que é fácil, foi fácil. Mas não, foi uma luta também que ele teve. Encarnações e mais encarnações de Deus já pensaram. Quando ele desencarnou, que chegou lá no mundo espiritual, a irmã Celina, que é uma das trabalhadoras do marido de Nazaré, ela foi lá despertar. Disse, olha, na hora de despertar e tal, e ele começou a ouvir um barulho lá. Aí ela chegou com ele, vamos ver o que era a janela. Aí ele chega lá na janela, tinha uma multidão de pessoas lá e tal. Aí ele perguntou para o senhor, mas por que esse ponto aqui? Por aqueles que você atendeu e eles, em gratidão, vieram te recepcionar. Ele pega a irmã Celina, que era uma intercedência junto ao Maria de Nazaré. Ele já era um espírito considerado terminista no planeta Terra. Não tinha mais obrigação de reencarnar aqui no planeta Terra. Mas ele pediu a irmã Celina que intercedesse junto ao Maria de Nazaré, para que ele tivesse uma moratória de pelo menos 50 anos ainda aqui no planeta Terra. E ele alegou o seguinte, que enquanto estiver dor e lágrimas, eu gostaria de estar junto a esse meu povo para poder, de alguma forma, socorrer, de alguma forma, ajudá-los. Veja a vontade do coração desse. Ele pediu, ele já podia ir para planetas em condições muito mais elevadas, ele não quis. Terminou essa laboratória dele já em 1900, então em 1950, terminaria essa moratória dele. No entanto, ele
continua conosco para nos continuar trazendo mensagens maravilhosas, mensagens de otimismo, né, estimulando-nos a buscarmos ser melhor, sermos mais realmente cristãos. Não adianta dizer que eu sou espírita cristão, que eu posso até ser espírita, mas ainda não sou cristão. Ainda não tenho o comportamento realmente que deveria ter, mas as dificuldades são maiores. Infelizmente, enquanto ele foi adolescente, no ano passado, sempre foi um espírito de escola, nas várias encarnações que ele teve, nós, infelizmente, muitos de nós, somos espíritos que fomos retardando esse processo de recuperação moral nosso. Nós estamos aí engatinhando. Certa feita, nós estávamos numa reunião, uma velha viagem, assim, na verdade, tinha muitos médicos que eram espíritas, mas que não diziam para ninguém que era espírita. Porque eles sabiam, porque na nossa conversa, nós sabemos que eles eram espíritas. E um dizendo para o outro assim: rapaz, por que alguns espíritos desencarnam e já conseguem vomitar, já conseguem. Mas nós aqui, pelo menos, estamos nos arrastando, não é? Estamos aí. Então, não é provável que nós, ao desencarnar, automaticamente estaremos vomitando aí, alçando voos altos, que nós não temos essa qualidade, nós não vamos conseguir isso. Para nós conseguirmos esse processo, embora, ao desencarnarmos, por não termos a roupagem física que nos impede de exercitar muitos fenômenos que poderíamos estar fazendo, amplia-se a nossa visão, amplia-se a nossa capacidade de vermos melhor. Uma vez eu abri a porta de uma pessoa espírita que frequentava aqui, amigo nosso, e eu estava dirigindo um grupo mediúnico e eu abri a porta para algumas entidades entrarem. Estou uma crítica aqui dentro, chegar para o seu Jorge, como é que pode um absurdo que abrir a porta para o espírito entrar? Aí eu vou tentar explicar para ele: seu Jorge, aconteceu o seguinte, certa feita me deu uma vontade de abrir a porta. Aí quando eu abri a porta, o espírito: eu achei que você não ia deixar eu entrar porque eu sou aleijado. Então, gente, nós estamos imaginando que todo espírito ele passa por aqui pela parede e vai embora. Nem todos passam. Nem todos. Então, são qualidades que nós vamos adquirir através do tempo. Olhando isso aqui no trabalho aqui, olha, eu tenho dificuldade de chamar as pessoas de irmão, porque eu ainda não tenho esse sentimento. Então, eu sou hipócrita se eu falar, meu irmão, meu irmãozinho, eu não sou assim. Aí eu manifestou a primeira entidade. Ele estava assim: já sei, você não quer me chamar de irmão só porque eu sou negro, né? Veja para vocês verem que é sensibilidade, né? Cada um tem a sua maneira. Então, hoje eu continuo abrindo a porta. Muitas vezes, agora nos médios falam: tem um monte de criaturas aí fora, e sobre isso abrir a porta. Então, tem que abrir a porta, muitas vezes. Nem todo mundo vai entrar. Não acredito. Isso não vou adquirir através do tempo. É um aprendizado que a gente vai ter. A doutrina espírita dele. O doutor vai falar uma coisa que eu achei impressionante. Ele diz assim: quanto mais nós vamos evoluindo, é óbvio, outros ensinamentos virão. Então existe sempre muita coisa a ser aprendida. Nós não vamos aprender uma encarnaçãozinha de 50, 60 anos aí. Não temos como você um grande médico, você, porque está sempre com anos novos. Né? O dinamismo da vida, nós estamos vendo aí o quanto que a medicina evoluiu em termos técnicos em relação ao que era a medicina. Vamos dizer assim, houve muitos erros cometidos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, sim, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, com a dor e o sofrimento de muitas criaturas, é que a medicina evoluiu. Infelizmente. Então, os experimentos que eles fizeram no campo de concentrações eram experimentos horríveis, mas
auxiliou na evolução da medicina. Mas para ter uma ideia, eles chamam clipar. Eles clipavam, por exemplo, a carótida do indivíduo e marcavam quanto tempo o indivíduo iria morrer. Quer dizer, então hoje se sabe, olha, se clipar tem que ser rápido aqui no processo de ver, porque senão o indivíduo vai. É óbvio que assim, em tantos minutos ou segundos ele vai perder. É triste nós falarmos sobre isso. Mas foi assim que foi evoluindo. Então, na verdade, o nosso aprendizado, infelizmente, está vindo mais pela dor. Porque são opções que nós estamos fazendo, opções que não são boas. Opções que nós achamos que é, às vezes, melhor para nós. E não é. O que pode ser muito bom para mim poderá ser nada bom para o outro. Então, como é que eu vou querer ensinar a alguém qual é o melhor procedimento que a pessoa deve ter na sua vida? Às vezes o que eu aprendi foi bom para mim, para outros não será bom. Todos nós vamos passar por inúmeras experiências reencarnatórias, todos nós vamos ter outras oportunidades. Oxalá que nós tenhamos a oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra. Nesse processo que está passando de exílio. Aquele que a gente talvez não consegue captar muito bem isso não. Mas, quando nós estávamos conversando aqui, o Roberto dizendo assim, olha, nós estamos travando uma verdadeira guerra. E essas criaturas que estão sendo exiladas do planeta Terra, elas dizem para nós assim, nós estamos jogando as últimas cartadas. Então nós vamos fazer o que for possível. A nossa intenção é permanecer aqui no planeta. Mas nós sabemos também que fomos alertados que nós iríamos embora se nós não modificássemos. Mas nós vamos agora, é a última batalha nossa. Todos nós vamos. Nós estamos vendo aí quanto tempo nós estamos tendo todo o ordem. Quantas dificuldades, quantos pensamentos de coisas tremendamente errôneas vem se mantendo, vão sendo jogadas aí para nós. Você estava vendo lá, vocês devem ter visto aí o debate aí do político, os políticos aí, com o planejamento de fazer a família universal. Quer dizer, propondo por lei que o pai casar com uma filha, o filho casar com a mãe, irmãos poderem casar com irmãos. E nós estamos entrando num processo. Agora, nós vamos agora realmente haver um processo sério, né? Vai haver. Porque nós estamos ligando, quando aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, nós estamos ligando a mesma coisa. E tudo nós moralmente estamos distantes. Embora tenha esses grandes apóstolos, periodicamente não são enviados criaturas, como o desejo de beleza, para nos trazer esclarecimento, para nos acordar, para que nós possamos buscar realmente estarmos melhor. O teu desejo de beleza, ele não tem nos abandonado. Assim como Cristo não nos abandonou, ele também não nos abandonou. Quando ele pediu intercessão lá junto a Maria para continuar assim conosco, é porque realmente está penalizado de nós. Necessitamos ainda de muitas casas espíritas, necessitamos de muitas casas de regeneração, sem dúvida, porque não temos mudado praticamente nada. E hoje me preocupo dizer assim, nós vamos desencarnar, e aí vai estar lá no Hospital Esperança lá, sendo submetido a tratamentos, nós os espíritas estão desencarnando mal. Estão desencarnando mal porque é quem mais contado, mais será cobrado. Nós recebemos muito mais informações, nós recebemos muito mais o despertar, e infelizmente não caminhamos muito. Mas que realmente a dor do desejo dele seja para nós um exemplo. Um grande exemplo que nós tenhamos sempre ele, se nós não conseguimos com o Cristo, mas pelo menos tenhamos essas criaturas como um grande exemplo para nós. Como nos conduzimos na vida. Ele foi considerado médico dos pobres porque se dedicou realmente aos pobres. Ele se doou aos pobres.
ele nunca se preocupou se ele viesse a ter alguma coisa. Ele só se doou. Né? Se nós hoje temos a Federação Espírita Brasileira funcionando, agradecendo a ele. O órgão regulador da doutrina espírita é a Federação Espírita. Mas também nós não podemos nos esquecer que dentro da Federação Espírita estão, infelizmente, nós que estivemos lá no Vaticano. Então, muitos querem tomar decisões por nós. Ninguém vai dizer para mim, diz assim, você pode ler de tudo, mas retenha o que me for bom. Não? Tem pessoas que querem dizer para mim, ditar para mim, que não, esse vídeo você pode ler, esse você não pode ler. Quem vai ditar isso para mim? A Federação tem que ter cuidado nesse processo dela. Então, quando houve normatizações, veja bem, naquela época, o Dr. Bezerra de Menezes já se preocupava com o estudo sistematizado da doutrina. E hoje nós estamos vendo o quê? As pessoas divulgam, né, no estudo. Você pergunta para Cristina, quantos alunos você tinha lá no seu grupo ontem? 5. Nós pioramos. Uma vez nós estávamos no planeta, como é que naquela, há tempos atrás, quando começou o seu estudo sistematizado da doutrina, nós chegávamos aqui, ficava no salão, praticamente lotado. Piorou. Por quê? Quem está perdendo somos nós. Quem está perdendo as oportunidades é que está para que pudéssemos em busca de um melhor para nós. Melhorando nós, obviamente estaremos melhorando aqueles que convivem conosco e estaremos melhorando a nossa sociedade. Se nós não buscarmos, através do esclarecimento da doutrina espírita, colocarmos realmente em prática, não vai nos adiantar nada. Então, a possibilidade de nós termos uma reencarnação aqui no planeta Terra, 300 anos, porque, óbvio, lá na parte espiritual, nós também temos a oportunidade de estar aprendendo. Mas quando nós entrarmos de novo numa roupagem física, você haverá um bloqueio daquilo que nós aprendemos lá, porque nós vamos colocar em prova novamente aqui. Então, a de regeneração, a dor, não vai deixar de existir, não. Ela será menor, mas continuará tendo. Hoje nós estamos vendo os instrumentos para analisar nossas dores, nossos sofrimentos, são muito maiores. Você tem medicamentos mais modernos, você tem tratamentos mais especializados, mas mesmo assim nós vamos desenganar. Não adianta nós achar que não. Todos nós vamos desenganar. Até porque é importante que ocorra mesmo, que são renovações. Não precisa de renovar. Não adianta desencarna e reencarna automaticamente, tu está com os mesmos vícios, os mesmos problemas, não vai adiantar nada. Então eu tenho que passar por algumas dificuldades, talvez lá de cima ainda, para me valorizar o que é de bom. Felicidade não pertence quando Jesus pensou no meu mundo, no meu reino, ainda não é este mundo. Porque é onde tiver tantas dores, tantas amarguras, tantas lágrimas, não é o reino de Cristo. E nós, às vezes, perdemos uma oportunidade de estender a mão para levantar um caído, passamos ao lado. Se aquelas pessoas eu desvio, fizeram eu digo assim, quando eu encarnar agora, como é que eu posso falar para eles lá em cima, deixa eu ser jardineiro, para poder eu valorizar o contato com outros seres humanos, porque até agora, talvez, nós não temos. Então, quem sabe, você jardineiro. Se me perguntar, você quer ir como médico de novo, mas eu gostaria de melhorar, para me voltar como médico. Porque é, na verdade, um sacerdócio a medicina. Quantas criaturas eu talvez não tenha tratado bem? Quantas criaturas eu deixei de fazer o que deveria fazer? E isso, primeiramente, porque isso nunca será esquecido da minha memória, que é o meu juízo. Um dia eu cheguei para um paciente lá, no socorro da Batinha, que eu jamais pensei que teria uma repercussão.
E ele era reformado da PM e estava internado lá no pronto-socorro. E quando eu passei, eu conheci, eu falei, pô, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu estou com problema no coração aqui e tal. Aí comecei um pouco a olhar, as coisas se resolvem. Na hora que eu fui sair, eu disse, fica com Deus aí. E foi embora. Esse cara, no dia do encontro lá no ambulatório, começou a chorar. Sabe o que foi? Eu disse, doutor, eu jamais esperava que um médico fosse falar isso. Fique com Deus. Então, mexer com a emoção de uma pessoa por algo tão simples que nós desejamos fazer. Não é duro para nós. Nós sempre realmente acordar. Né? Podemos ser melhor. A gente acordar cada dia pensando, eu vou ser melhor hoje. Vou tentar ser melhor hoje. Mas todos têm que tentar. Um dos livros do senhor gosta, pessoal. O cara do Maria gostava muito daquele espírito, poxa vida, que escreveu Fisiologia da Alma. Ramatiz. Aí, dentro dos livros dele, o cara perguntou para o Ramatiz assim, quem serão aqueles que serão salvos? Aí o Ramatiz respondeu, serão aqueles que pelo menos tentaram se modificar. Só nós temos, buscando pelo menos isso, tentando pelo menos isso. Então, vamos encarar da mesma forma que chegamos aqui. Vamos voltar para lá. Possivelmente não teremos aquele pleiade de espíritos que aguardaram alguns desejos de Menezes de se despertar no espiritual, o aplaudir. Tomara nós tenhamos pelo menos aqueles que são os familiares mais próximos nos aguardando lá no mundo espiritual, né? Então, muita paz a todos vocês. Me desculpem se eu não consegui transmitir a vocês mais do que vocês esperavam, porque tem um livro chamado A Grande Espera. Nesse livro há um relato muito das vidas também do doutor brasileiro de Menezes. Então, tem alguns livros que são interessantes para nós buscássemos livros que nos clareiem melhor. Ele, o Bezerra de Menezes, ele se prometeu que quando houvesse lágrimas e dores aqui, ele estaria junto a nós. Espero que nós tenhamos o merecimento dele estar muito próximo a nós. Muita paz a todos.